a gente vai perder muito tempo, e aí a gente não consegue depois recuperar esse tempo e conseguir avançar na nossa aula. Então, eu quero, mais uma vez, dar as boas-vindas a todos, dizer que, para mim, é uma alegria, é um prazer estar aqui com vocês. O pastor Marcos Alexandre, que é o titular da nossa sala, ele deve estar conectando aí, porque ele estava na igreja presencial, foi o pregador da manhã, como os irmãos viram, ele deve estar chegando em casa e, logo, logo, ele deve estar se conectando aqui na nossa sala. Mas nós vamos avançando, então, na nossa aula, aqui devagarinho, começando o nosso assunto de hoje, enquanto os demais irmãos vão conectando e entrando na nossa sala. Eu vou aqui compartilhar a tela. Todos estão vendo aí a tela compartilhada? Tá. Sim. Tá, Pedro? Sim, tá ok. Irmãos, então, continuando o nosso curso, O Crente no Mundo de Deus, moldando uma cosmovisão reformada, hoje a gente vai para a nossa terceira aula. Então, qual que é o objetivo dessa nossa aula de hoje? Nosso objetivo é de mostrar a cosmovisão bíblica, a criação. Essa nossa aula de hoje, ela está dividida em duas partes. Hoje nós daremos a primeira parte da aula, que vamos falar sobre a criação, e no próximo domingo a gente continua na aula número 4, com a segunda parte desta aula. Eu chamo a atenção dos irmãos para esse anúncio que nós estamos publicando aqui, que essa aula ela está sendo gravada e será disponibilizada no canal do YouTube. Então, se você permanecer nessa sala, você está concordando, né, com esta gravação. Então, a sua imagem, ou casualmente a sua voz, ela será disponibilizada no canal do YouTube. A gente traz essa informação, irmãos, porque pela nossa lei de proteção de dados, isso é importante para que as pessoas tomem conhecimento de que a imagem dela e a voz dela está sendo disponibilizada no canal do YouTube. Então, irmãos, vamos à nossa aula de hoje, da cosmovisão bíblica. Vamos começar, então, falando o que é uma cosmovisão bíblica. Vamos definir, vamos entender o que é uma cosmovisão bíblica. Os irmãos lembram que nas duas primeiras aulas, o pastor Marcos Alexandre, ele falou sobre o que é uma cosmovisão. Não é? Uma cosmovisão é uma maneira de como nós enxergamos o mundo, de como nós observamos o mundo, de como nós inteiramos ou interagimos com o mundo. Né? Isso é uma cosmovisão. E uma cosmovisão bíblica, então, o que é uma cosmovisão bíblica? A gente pode dizer que uma cosmovisão bíblica ela é olhar o mundo por meio das Escrituras, como algo que foi criado por Deus, deformado pelo pecado e que está em processo de restauração pela obra salvífica de Cristo Jesus, o Senhor de todas as coisas. Então, vejam, irmãos, que esse é um conceito de cosmovisão bíblica, um conceito simples, um conceito de fácil entendimento, que a gente pode facilmente entender o que está se falando aqui. E eu queria destacar aqui algumas palavras que são chaves nesse conceito aqui de cosmovisão. Então, a primeira palavra que eu gostaria de destacar é a palavra escritura, né? A palavra escritura aqui é uma palavra importante que vamos destacar. A cosmovisão, ela
é olhar o mundo por meio das Escrituras. Vocês lembram que nas aulas do pastor Marcos Alexandre, ele falou que numa cosmovisão a gente utiliza uma lente ou utiliza um óculos, né, para a gente observar o mundo. Como que a gente observa o mundo numa cosmovisão bíblica? É como se a gente colocasse as lentes ou o óculos, né, das Escrituras. Então, aqui, as Escrituras são as nossas lentes, são os nossos óculos que vamos observar o mundo. Isso, irmãos, faz toda uma diferença quando a gente observa o mundo por meio das Escrituras. Por quê? Porque quando a gente compara a cosmovisão bíblica com as outras cosmovisões, por exemplo, a partir da quinta aula aqui no nosso curso, a gente vai estudar sobre a cosmovisão ocidental. Nessas outras cosmovisões, que são cosmovisões anticristãs ou antibíblicas, que não enxergam o mundo através das Escrituras, elas não têm a Escritura como única regra de fé e prática. Então, aqui na cosmovisão bíblica, nós observamos o mundo, ou seja, colocamos as Escrituras como se fosse uma lente e observamos o mundo, enxergamos o mundo. E aí a pergunta é, que mundo é que a gente enxerga, que mundo que a gente observa quando a gente coloca a lente das Escrituras ou os óculos das Escrituras? Então, aqui está falando que a gente enxerga, não é, um mundo que é um mundo que foi criado por Deus, um mundo criado por Deus, e um mundo que está deformado pelo pecado. O que é um mundo deformado pelo pecado? É um mundo que perdeu a sua forma original, não é? Essa palavra, deformado, significa que está fora do formato original, ou seja, o mundo ele não está mais no seu formato original. Por quê? Porque ele está deformado pelo pecado. Então, isso a gente observa através das Escrituras. E também, a outra coisa que a gente observa através das Escrituras, colocando as Escrituras como uma lente, é que o mundo está em processo de restauração. Então, veja que essa definição de cosmovisão, para a gente entender, a gente está olhando o mundo através das Escrituras. E quando você faz isso, você enxerga um mundo criado por Deus, onde Deus é o criador deste mundo. E também a gente enxerga um mundo que está deformado, que está decaído pelo pecado, mas que também este mundo está em processo de restauração, não é? Então, nessa aula de hoje, irmãos, a gente vai falar sobre esse primeiro ponto aqui da cosmovisão bíblica, que é o mundo criado por Deus. Vamos, então, ver o que as Escrituras dizem desse mundo criado por Deus, né? Um mundo que foi criado por Deus. Só um minutinho aqui, irmãos. Congelamento aqui na minha tela. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Pronto, voltamos aqui, então. Como eu dizia, irmãos, vamos, na aula de hoje, a gente vai observar o que as Escrituras dizem sobre um Deus criador, né? Essa primeira parte aqui dessa definição, um Deus criador. Só um minutinho aqui, irmãos, que está congelando aqui a tela. Então, um mundo que foi criado por Deus. Essa é a primeira parte da nossa aula de hoje.
E na aula que vem, a gente vai ver o mundo que está deformado pelo pecado, né? Essa segunda aula aqui, e o mundo que está em restauração. Então, hoje, nós vamos começar nessa primeira parte, que é o mundo criado por Deus, quando a gente olha o mundo através das Escrituras, e na próxima aula, o mundo que está deformado pelo pecado e o mundo que está em restauração, em processo de restauração. Aqui nós temos dois textos, irmãos, que vão nos falar sobre este mundo que foi criado por Deus. Vamos fazer a leitura desse texto, né? Então, diz assim, a primeira leitura aí, Salmo 33, os versículos de 6 a 9. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Temam o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, ele quem? Deus, né? Deus falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, esse é um dos textos que fala que o mundo foi criado por Deus. Deus é, então, o Deus criador. E o outro texto, de Hebreus 11:3, ele vai falar, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, mais uma vez aqui, o texto está nos mostrando que Deus é o Deus criador. E o que tem de comum nesses dois textos é que eles afirmam que os céus, né, e aqui no texto de Hebreus, fala que o universo, né, o universo foi criado pela palavra de Deus, não é? Então, esses dois textos, eles trazem em comum essa menção. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, observe, né? De maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, o universo foi criado pela palavra de Deus. Isso é importante a gente destacar, porque na cosmovisão bíblica, esse é o entendimento que as escrituras vão nos mostrar. Quando a gente compara a cosmovisão bíblica com as outras cosmovisões, elas não acreditam que o mundo foi criado por Deus. Elas acreditam que o mundo foi criado através de uma grande explosão, a famosa explosão, não é? Do Big Bang. Né? E daí houve um processo de evolução do mundo. Mas aqui, quando a gente enxerga o mundo através das escrituras, nós cremos que o mundo foi criado por Deus, pela palavra de Deus, né? Irmãos, e outra coisa que devemos destacar na cosmovisão bíblica é que ela está fundamentada nessa confissão de que Jesus é o Senhor. Então, vejam, ela está fundamentada, ou seja, ela está alicerçada. A base principal da cosmovisão bíblica é essa confissão, ou seja, essa declaração de que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Jesus reina absoluto sobre todas as coisas. E, mais uma vez, quando a gente compara essa cosmovisão, a cosmovisão bíblica, com as demais cosmovisões, por exemplo, com a cosmovisão que a gente vai estudar aqui, a partir da quinta aula, a cosmovisão ocidental, lá, qual que é o fundamento dela? Em que ela está baseada? Ela está baseada no homem, no humanismo, né? Então, o homem é o centro do universo na cosmovisão humanista ou na cosmovisão ocidental. Então, aqui há, mais uma vez, uma grande diferença, porque o fundamento principal da cosmovisão bíblica é a declaração, a confissão de que Jesus é o Senhor. E lá, na cosmovisão anticristã, a fundamentação, ou o fundamento básico, é o homem. Ela está centralizada no homem. Vamos ler esse texto aqui de Filipenses 2, de 9 a 11, né?
que ele vai nos afirmar a declaração de que Jesus é o Senhor. Então, veja aqui, Filipenses 2, 9. Pelo que também Deus o exaltou, esse texto de Filipenses, nos primeiros versículos do capítulo 2, Paulo está falando aqui da humilhação de Jesus. E aí, a partir daqui do versículo 9, Paulo passa a falar da exaltação de Jesus, como que Jesus foi exaltado à condição de Senhor absoluto de todas as coisas. Então, Paulo está falando, pelo que também Deus o exaltou quem? Jesus. Falando de Jesus, sobremaneira, e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, isso aqui é o que faz toda a diferença, não é? Isso aqui faz a diferença, essa confissão de que Jesus, ele é o Senhor. Avançando aqui, irmãos, então, quando a gente olha as Escrituras, a gente vai ver, então, através das Escrituras, como eu falei, a primeira parte que é um Deus criador. Como as Escrituras, ela mostram esse mundo? Que mundo que eu vejo quando eu olho as Escrituras? Primeira coisa, um mundo criado por Deus, como eu já falei. E também um mundo sustentado por Deus, né? E um mundo governado por Deus. E um mundo que está cheio da sua glória e majestade, né? Quando a gente olha as Escrituras, é isso que a gente vai ver de um Deus criador. Então, um Deus que criou o mundo, um Deus que sustenta o mundo, um Deus que governa o mundo e um mundo que está cheio da sua glória e majestade. E aqui, irmãos, tem uma coisa muito importante que a gente deve destacar, que é essa questão de um mundo ser sustentado por Deus. Quando a gente, mais uma vez, quando a gente compara a cosmovisão bíblica com uma cosmovisão anticristã, essas outras cosmovisões, elas não acreditam que o mundo de hoje é sustentado por Deus, né? Por exemplo, o deísmo. O que é o deísmo? O deísmo é uma filosofia na qual eles acreditam, sim, que o mundo foi criado por Deus. Porém, Deus se ausentou do mundo. Deus como se tivesse abandonado o mundo. Então, hoje, Deus não está mais presente no mundo. Ou Deus não sustenta mais o mundo. Deus não governa mais o mundo, não é? Deus, então, abandonou o mundo. E o homem, ele assumiu esse lugar de Deus. É o homem que hoje ele sustenta o mundo, é o homem que hoje ele governa o mundo. Isso é a cosmovisão deísta. Então, a filosofia do deísmo, ela vai afirmar exatamente isso. Mas nós temos aqui, irmão, quando a gente olha através das Escrituras, textos que nos garantem e que nos mostram, né, nas Escrituras, que o mundo está sendo sustentado por Deus. O que significa isso? Significa dizer que o mundo é dependente de Deus, né? O mundo ele não é autossustentável. Se Deus, por um acaso, ele se retirasse do universo, o universo não existiria mais. O universo desaparecia, porque Deus é que mantém o universo em funcionamento. Deus é quem sustenta o universo. Deus é quem governa o universo, né? Uma expressão que a gente usa muito por aí no dia a dia, Deus está no controle. E realmente, Deus está no controle de quê? De todas as coisas, do universo, da natureza, do cosmos, né? Do planeta Terra, de todas as coisas, Deus está presente. Deus, ele é o governador. E isso a gente vai ver aqui, os textos das Escrituras que nos mostram isso. Isso é muito importante, irmãos, porque isso faz uma diferença enorme quando a gente compara com essas outras cosmovisões anticristãs. Então, vamos ver aqui o que a Bíblia vai nos dizer sobre este mundo que é sustentado por Deus
e governado por Deus. E depois nós vamos ver essa parte aqui de um mundo que está cheio da glória, da majestade de Deus. Então, vamos aqui olhar um texto, né, que vai dizer exatamente isso. Então, sobre a criação, a cosmovisão, lá em Gênesis, ela começa narrando a criação, Gênesis 1:1, a gente não vai ler, aquele texto bastante conhecido. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? E daí Gênesis começa, então, a narrar a criação de Deus, né? E ali o processo de criação de Deus, do mundo, de todas as coisas. Aí, irmãos, a palavra de Deus, ali de Gênesis, iniciada ali em Gênesis, que descreve a criação, ela não termina ali. Ou seja, a palavra divina, que nos primeiros capítulos de Gênesis chama todas as coisas à existência, ela não se cala depois disso. O que significa dizer? Significa dizer que Deus continua presente no universo, hoje, né, para sustentar e para governar a sua criação. É um Deus que está presente no universo e que governa a sua criação. Ou seja, diferentemente do que diz o deísmo, que eu acabei de falar, né? Deus não se ausentou do universo. Deus não deixou o universo à sua própria sorte, mas Deus continua no universo, né? Vamos ver esse texto aqui, ó, de Salmos 147, versículos de 15 a 18, que vai falar exatamente isso, né? Que Deus, ele continua mantendo e governando a sua criação. Nós não vamos ler esse outro texto por economia de tempo, irmão. Nós temos o nosso tempo bastante avançado, mas os slides vão ficar disponíveis aí no YouTube. Depois o irmão pode pegar e ler com mais calma todos esses textos, e os textos que a gente não conseguir ler aqui, por causa do tempo, eu peço aos irmãos que depois façam a leitura em casa. Então, vamos ler esse texto aqui de Salmo 147. Antes de passarmos para esse texto, Pedro também afirma, irmãos, lá em 2 Pedro 3, 5, 7, ele afirma que o mundo continua existindo hoje pela mesma palavra, mediante a qual Deus o criou. Então, lá em Gênesis começa a narrativa da criação do mundo, haja luz, haja isso, haja aquilo, Deus ali falando e criando as coisas, mas Deus não se cala aí, Deus continua falando e Deus continua sustentando e governando a sua criação. Vamos, então, o texto aqui de Salmo 147, 15 a 18. Olha o que diz esse salmo. Ele envia as suas ordens à terra, e sua palavra corre velozmente, dá a neve como lã. Ou seja, quem dá a neve que cai aqui na terra é Deus. Deus dá a neve como lã, e espalha a geada como cinza. Quem é que dá a geada? Quem é que espalha a geada? É Deus. Esse texto está falando de Deus, né? É Deus quem faz isso. Ele arroja o seu gelo em migalhas, né? Uma chuva de granizo, por exemplo, é um gelo em migalhas, né? Quem é que faz isso, irmãos? É Deus que faz isso, né? Porque Deus é quem mantém o universo em movimento. É Deus quem sustenta o universo. Quem resiste a seu frio? Quem resiste ao frio que Deus manda? Agora, lá nos Estados Unidos, na região do Texas, né? Uma região muito quente lá nos Estados Unidos, nesse inverno passado, agora, terminando, né? Lá nos Estados Unidos, teve um rigoroso frio lá numa das regiões mais quentes dos Estados Unidos. Quem foi que mandou esse frio? Foi Deus, irmãos, porque Deus é quem sustenta o universo. Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento. Olha que interessante, irmãos. Quem faz soprar o vento é Deus. E quem faz as águas correrem? É Deus também. Observe, irmão, aqui nesse texto, que todos os verbos estão no presente. Olha, ele envia, ou seja, significa que Deus está enviando o quê? Hoje, as suas ordens à terra. E a sua palavra corre velozmente. Dá, olha aqui, no presente, dá a neve como lã. Espalha quando? Ele não espalhou no passado, está no presente, né? Ele espalha a geada, ó. Ele arroja, mais uma vez, o verbo aqui no presente.
significando que a ação de Deus, ela acontece o quê? Hoje, ele está sustentando o universo. A sustentação do universo é feita por Deus. Então, o universo, ele é dependente de Deus, não é? O universo só existe, ele só está em funcionamento porque Deus o mantém. Mais uma palavra aqui, mais um verbo que a gente observa que está no presente. Manda a sua palavra, né? Faz soprar o vento, ó. Deus faz soprar o vento. Né? Eu já falo. Tudo isso aqui está no presente. A Lívia falou que eu posso ir lá. Né? Então, a gente observa que a palavra de Deus, as escrituras, elas nos mostram que o universo está sendo sustentado, né, pelas mãos de Deus, por um Deus que está presente no universo. E aqui, irmãos, nós temos vários outros textos. Eu recomendo depois que os irmãos leiam Jó 38, 39, esses 2 capítulos de Jó. Deus vai estar lá falando com Jó sobre a criação do mundo, vai falar sobre que Deus, né, alimenta os animais, ele quem provê a chuva nas partes mais remotas dos desertos, onde não mora ninguém, mas mesmo assim Deus faz cair a chuva em lugares remotos. Então, são textos que nos mostram, que nos indicam que o universo está sendo sustentado por Deus, não é? Então, nós temos aí vários textos bíblicos. Aqui, como eu falei, por economia de tempo, a gente não vai conseguir ler todos os textos, né? Vamos, então, aqui voltar a essa parte aqui, onde fala que quando a gente olha o mundo, a gente olha, primeiro, o mundo criado por Deus, como eu falei. Segundo, o mundo sustentado por Deus, eu já falei, né? E também a gente observa o quê? A glória e a majestade presente neste mundo. Quando a gente olha para o mundo, a gente observa, então, a glória e a majestade de Deus. A minha tela congelou aqui, irmãos. Só mais um minutinho. Congelou aqui a tela. A tecnologia, às vezes, também nos deixa na mão, né, irmão? Eu vou sair aqui do compartilhamento e vou voltar aqui para ver se... Pronto, acho que eu consegui voltar, né? Então, vamos aqui de onde nós paramos. Então, a gente estava falando aqui que quando a gente olha as escrituras, então, o mundo pelas escrituras, a gente vê esse mundo, que é o mundo criado por Deus, né? A gente vê um mundo que é sustentado por Deus e a gente vê um mundo que é governado por Deus. E a gente vê também um mundo que está cheio da sua glória e da sua majestade. É essa parte agora que a gente vai ver. Quando a gente olha para o mundo, a gente vê, então, um mundo que está cheio da glória de Deus. Então, irmãos, quando a gente observa o universo, quando a gente olha o universo, e a gente observa que o universo ele é muito, mas muito grande, infinito, né, o tamanho do universo, e quando a gente contempla essas imagens, por exemplo, essa é uma foto que foi feita pelo telescópio Hubble, né? E o telescópio Hubble ele faz essas imagens do universo, das estrelas, das galáxias, dos planetas, do Sol, da Lua, e essa, por exemplo, é uma imagem da galáxia de Andrômeda, né? A galáxia de Andrômeda é a nossa vizinha aqui na Via Láctea. Ela fica vizinha à Via Láctea. Vizinha, sim, porque se fosse possível chegar a essa galáxia, irmãos, para a gente ter uma ideia do tamanho do universo e do tamanho
do que Deus criou, não é? Nós teríamos, para chegar a essa galáxia, o homem teria que viajar à velocidade da luz, mais de 2 milhões de quilômetros, né? A velocidade da luz. Então, ou seja, hoje é impossível chegarmos ao nosso vizinho, que é a nossa galáxia vizinha, que é a galáxia de Andrômeda. Ou seja, é um universo realmente muito, mas muito grande. Mas, irmãos, quando nós olhamos essas imagens, né, essas fotos que o telescópio Hubble faz, o que nós devemos enxergar? Nós avistamos nessas imagens do universo a glória, a majestade e o poder de Deus. Olha o que Davi escreveu lá no Salmo 19, né? Eu consegui passar o slide aqui. Davi escreveu assim, lá no Salmo 19, 1. Os céus proclamam a glória de Deus. Então, Davi está falando aqui que quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para o universo, quando a gente olha para as estrelas, quando a gente olha para as galáxias, né? Existem bilhões de galáxias, né? Bilhões e bilhões, não é? A gente deve ver a glória de Deus. E olha que quando Davi escreveu isso, Davi não tinha essas imagens, né? Porque naquela época de Davi não existia ainda nenhum telescópio, muito menos um telescópio Hubble com essa capacidade toda, com esse poder de definição das imagens que a gente recebe do espaço. Então, Davi escreveu: os céus proclamam a glória de Deus. É isso que nós devemos ver no mundo criado por Deus. Um Deus criador que criou o universo, né, para mostrar o tamanho da sua glória, o tamanho da sua majestade e o tamanho do seu poder, não é? E continuando aí nesse mesmo salmo de Davi, Davi continua falando: e o firmamento faz o quê? Anuncia as obras das mãos de Deus. Então, irmão, mas quando a gente olha essas imagens, a gente vê o quê? As obras das mãos de Deus. Esse é o Deus criador. Essa é a narrativa que as Escrituras faz de um Deus criador. O mundo está cheio da sua glória e da sua majestade. Outra imagem fantástica, né, do universo, e no Salmo 8, versículo 1, Davi escreveu assim: pois expusestes no céu o quê? A tua majestade. Olha que coisa fantástica, irmãos. Davi, sem ter essas imagens, sem ver o universo como a gente vê hoje, ele já tinha escrito isso há 4.000 anos atrás. Davi escreveu: pois expusestes nos céus o quê? A tua majestade. Então, esta é a visão que a gente tem de um Deus criador, de um Deus que criou todas as coisas, o louvor e a glória e a majestade e o poder desse Deus criador. Quantas estrelas existem no universo, irmão? Será se é possível contar as estrelas? É muito difícil, é impossível contar quantas estrelas existem no universo. Mas alguns cientistas, eles fizeram uma conta aproximada de quantas estrelas poderiam existir no universo. E eles chegaram à conclusão de que no universo existe muito mais estrelas do que a quantidade de grãos de areia de todas as praias do planeta Terra. Ou seja, se nós pegarmos e somarmos todos os grãos de areia de todas as praias do planeta Terra, nós teremos muito mais estrelas do que isso. Que coisa assombrosa, irmãos, a quantidade de estrelas que existe. Mas será se alguém sabe quantas estrelas existem? Será se alguém já contou quantas estrelas existem, né, no universo? Será se é possível saber exatamente quantas estrelas? Mas, irmãos, Deus, ele sabe exatamente a conta dessas estrelas, né? Deus sabe exatamente quantas estrelas existem no universo, né? Eu estou tentando passar aqui o slide e não estou conseguindo, né? Mais uma vez, a minha tela acho que congelou aqui.
Então, irmãos, será se alguém sabe quantas estrelas? Sim, Deus sabe exatamente quantas estrelas existem no universo. Olha que coisa fantástica que Isaías escreveu, Isaías 40, no versículo 26. Olha o que Isaías escreveu a respeito da criação de Deus. Isaías falou assim: levantai ao alto e vede. Vede o quê? Vede o universo, vede as estrelas, vede as galáxias, não é? Olhai a criação de Deus. Quem criou essas coisas? Quem criou tudo isso? Ou seja, quem criou o universo? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. Olha isso, irmãos. Todas bem contadas, ou seja, Deus, ele conta as estrelas. Deus sabe exatamente quantas estrelas existem no universo, né? E todas estão bem contadas, as quais, né, as estrelas, ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Então, vejam, irmãos, que Deus sabe exatamente a quantidade de estrelas que existem nessa imensidão do universo. Um Deus que é criador. Irmãos, essa é uma imagem também muito interessante, muito bonita. Eu gosto muito dessa imagem. E essa imagem, ela mostra a nossa casa, né? Mostra o planeta Terra. Aqui é que nós moramos. Dentro dessa imensidão do universo, nós podemos hoje, né, graças à nossa tecnologia, ter uma imagem como essa, uma foto como essa, que mostra a Terra. E observem, irmãos, observem que a Terra aqui, ela é uma bola que gira e que não tem sustentação nenhuma, ou seja, não tem nada segurando a Terra aqui. Não tem nada, não tem nem um pilar, não tem nem uma coisa, algo que segura a Terra. E o mais fantástico disso tudo, olha o que escreveu Jó há mais de 4.000 anos atrás. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o quê? Sobre o nada. Ou seja, irmãos, olha que coisa fantástica. Na cabeça de Jó, ele já tinha essa imagem, né? Mesmo sem ter acesso a essa imagem, essa fotografia, Jó, ele já imaginava que Deus tinha feito a terra, o norte estendido sobre o vazio, e que a terra estava suspensa sobre o nada. Isso é fantástico, irmãos. Isso é as Escrituras nos mostrando um Deus criador. Então, o Jó escreveu há 4.000 anos atrás. O livro de Jó, irmãos, ele é um dos livros mais antigos da Bíblia. Um dos primeiros livros que foram escritos. Segundo os comentaristas do livro de Jó, foi um dos primeiros livros a serem escritos. E Jó já estava fazendo essa afirmação, que a terra ela é suspensa no vazio sobre o nada, graças a um Deus que mantém o universo em funcionamento, né? Olha o que Isaac Newton falou sobre a criação do universo. Este belíssimo sistema do Sol, planetas e cometas, poderia somente proceder do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso, né? Isso foi Isaac Newton que declarou isso a respeito do universo, né? Então, irmãos, quando a gente olha para esse universo, quando a gente olha para esse mundo que Deus criou, esse mundo fantástico, né? A gente observa que a glória de Deus está presente na criação dele, né? A majestade de Deus está presente na criação do universo, né? O poder de Deus está estampado por todas as partes do universo. Irmãos, e uma coisa importante quando a gente observa esse Deus criador e esse mundo, né? É que não é possível ver corretamente o mundo sem entender a relação correta entre Deus e o Criador, e o homem. Olha que coisa muito interessante, né? Porque não é possível a gente enxergar o mundo corretamente, né, sem entender essa relação que existe entre esse Deus Criador, que criou esse universo, e o homem, né? O papel do homem e o papel de Deus. Deus, o Criador, e o homem, criatura. Porque, exatamente, irmãos, nas outras cosmovisões, na
cosmovisão humanista, por exemplo, lá eles observam o mundo, ou tentam enxergar o mundo, ou tentam explicar o mundo sem Deus. Então, eles não vão ter uma visão correta do mundo. Eles não estão tendo uma visão correta do mundo. Por quê? Porque eles não consideram que o universo foi criado por Deus. Então, eles estão fazendo uma leitura errada do mundo. Eles não estão fazendo essa leitura correta. Por quê? Porque a leitura correta só é possível fazer quando a gente estabelece a correta relação entre esse Deus, criador do universo, e o homem. Ou seja, Deus é o criador e o homem é uma criatura. Não é? Irmãos, continuando e caminhando aqui já para o final da nossa aula, a gente vai ver a última parte da criação de Deus, que foi justamente a obra-prima dele. Então, depois de ter criado esse universo fantástico, esse universo fabuloso, depois de ter enchido o universo da sua glória, poder e majestade, Deus, então, ele anuncia o quê? Ele vai fazer a obra-prima da criação dele, que são os seres humanos. Então, os seres humanos, eles aparecem como a obra-prima criada por Deus. Então, chegamos a um ponto culminante na criação do universo. Deus, rei sobre todas as coisas, anuncia que está prestes a criar uma criatura à sua própria imagem e semelhança. Olha que fantástico, irmãos. Então, depois de ter criado tudo isso, Deus anuncia que vai criar os seres humanos. Ele vai criar o homem à sua própria imagem e semelhança. Lá em Gênesis 1, 26, né, tem essa narrativa. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, essa é a narrativa da criação do homem. Então, irmãos, se foi Deus quem criou o homem, e se os seres humanos foram criados por Deus, qual é o papel dos seres humanos na criação de Deus? Isso é importante, porque quando a gente, mais uma vez, compara a cosmovisão bíblica com as outras cosmovisões, a gente vai ver que o homem, ele está perdido, porque o homem ele não sabe quem ele para que ele foi criado, de onde ele veio e nem para onde ele vai. Ou seja, há uma crise existencial na maioria das cosmovisões que não têm as escrituras como uma lente, não enxergam o mundo através das escrituras. E aqui nas escrituras a gente pode ver que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e determinou ao homem alguns papéis importantes nesse cenário da criação de Deus. Então, Deus cria a humanidade e chama a humanidade para subjugar toda a sua criadora. Isso nós chamamos, irmãos, de mandato da criação de Deus. Isso está lá em Gênesis 1, 21. O que é um mandato? Um mandato aqui é uma delegação, não é? É uma missão, é uma incumbência. Então, ao homem foi delegado por Deus o quê? Dominar sobre toda a obra criada por ele. Então, Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas, depois criou o homem, e ao homem ele delegou, como se fosse um gerente, né? Ser o gerente desse universo. Outra palavra que a gente pode usar para mandato também é mordomo, né? O que é um mordomo? Mordomo é alguém que administra os bens do seu senhor, né? Então, nós estamos administrando os bens, o universo, né? Ou a Terra, onde habitamos, o planeta Terra, né? Porque nós somos, porque pertence a Deus, e nós somos o mordomo desses bens que Deus colocou sob nossa administração, né? Lá em Gênesis 1, 28, então vai dizer esse mandato, o que Deus disse lá. E Deus os abençoou, né? Que está falando do homem e da mulher, os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Observe, irmão, aqui mais uma vez, irmãos, importante a gente observar o verbo, né? Aqui o verbo está conjugado no que a língua portuguesa chama de afirmativo imperativo, sede, né? Multiplicai-vos, enchei, né? Sujeitai, e quando dominai, né?
Quando o verbo está conjugado nesse tempo verbal, nessa forma verbal, é uma ordem, é um mandato, né, de Deus para que isso seja obedecido. Então, Deus está aqui determinando ou dando uma ordem, né, está dando uma delegação para que o homem assuma a gerência de todas essas coisas. Então, por isso é que nós recebemos de Deus esse mandato da criação. E uma outra coisa importante em relação ao papel dos seres humanos na criação de Deus, é que os seres humanos, irmãos, eles foram criados para responder a Deus. Ou seja, a vida do ser humano, ele só faz sentido quando ele responde a Deus. O que é responder a Deus? Nós listamos aqui o que nós respondemos a Deus. Quando a gente adora a Deus, a gente está respondendo a Deus, né? Quando a gente conhece a Deus, a gente está respondendo a Deus. Quando a gente ama a Deus, a gente está amando a Deus, porque isso é em resposta a Deus. Quando a gente obedece, quando a gente agradece, e muito mais coisas, né? Quando a gente dá glórias a Deus, quando a gente glorifica a Deus, a gente glorifica a Deus, porque isso é em resposta a Deus. E esse é também um papel do ser humano, né? Foi para isso que os homens foram criados, para adorar, para conhecer, para amar, para desfrutar de Deus, para obedecer a Deus e para agradecer a Deus. E aí, irmãos, aqui caminhando já para o final da nossa aula, né? O nosso tempo já está bastante avançado, esgotado, nós perdemos muito tempo lá no início, com aquela questão técnica lá, mas já caminhando aqui, então, para o final da aula, não existe vida humana sem Deus. Toda a vida humana é em resposta a Ele. Olha que coisa, afirmação importantíssima dentro da cosmovisão bíblica. É isso que as Escrituras vão nos ensinar, vão nos mostrar. Ou seja, que não existe vida humana sem Deus. Vamos ler o texto lá, e aí a gente encerra com a leitura desse texto, né? O último texto da nossa aula de hoje. A vida humana, ela é em comunhão com Deus ou ela é em rebelião contra Deus. Ou seja, irmão, só tem essas duas opções. Não há uma terceira opção. Não há uma terceira via, como eles dizem por aí, né? Ou nós estamos em comunhão com Deus, ou nós estamos em rebelião contra Deus. Porque esse foi o papel que Deus deu aos seres humanos, ao criar o ser humano, né? Você foi criado para viver em comunhão com Deus, né? Se você não está em comunhão com Deus, você está em rebelião contra Deus. Vamos ver um texto, então, de Atos, né, que vai dizer que não existe vida humana sem Deus, e toda a vida humana é em resposta a Ele, e aí a gente encerra a nossa aula de hoje. Olha o que Paulo, aqui é um texto de Paulo, né, que foi escrito por Lucas, lá em Atos 17, 24 a 28, e esse texto aqui, irmãos, ele é muito interessante, porque aqui Paulo está fazendo um discurso na cidade de Atenas. Paulo está aqui lá na cidade de Atenas, que era a capital da Grécia Antiga, e aqui era no período do Império Romano. E Paulo estava lá na cidade de Atenas, e aqui ele foi convidado, foi chamado pelos filósofos daquela época para fazer um discurso no Areópago. O Areópago era o lugar onde os filósofos discursavam e falavam sobre suas cosmovisões. Os filósofos daquela época, neste lugar onde Paulo está falando aqui, eles falavam exatamente isso, como que eles enxergavam o mundo, não é? Então, eles vão falar que eles enxergam o mundo de várias maneiras diferentes. Paulo aqui, então, ele vai falar sobre a cosmovisão bíblica. Olha que coisa interessante. Paulo está falando exatamente como que ele enxerga o mundo, que é o mundo que está nas Escrituras. Olha que Paulo vai falar aqui, não é? Paulo fala assim: o Deus que fez o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Então Paulo aqui começa da criação do mundo, que foi Deus quem criou o mundo, porque nas outras cosmovisões que estavam sendo faladas lá, eles não acreditavam, né, que Deus tivesse feito o mundo, não é? E Paulo então começa dizendo o seu discurso que o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita
em santuários feitos por mãos humanas. Por quê? Porque lá na cidade de Atenas existiam vários altares que eram dedicados a vários deuses, né? E eles esperavam que esses deuses, então, viessem habitar nesses altares ou nesses santuários que eram construídos por mãos humanas. E Paulo vai, então, justamente dizer o contrário. Olha, o nosso Deus, o Deus que eu sirvo, ele fez o mundo, ele não habita nesses santuários aí feitos por mãos humanas. E aí Paulo continua aqui no 25. Nem é servido por mãos humanas, não é? Por quê? Porque naquela época também era comum se oferecer, se dar oferenda aos deuses. Eles ofereciam ouro, ofereciam prata, ofereciam perfumes, ofereciam várias coisas aos deuses, aqueles deuses pagãos lá da antiga Grécia, né? E Paulo fala, não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, ou seja, o Deus que eu sirvo, ele não precisa de nada da minha mão, pois ele mesmo, Deus, né, é quem a todos dá a vida. Olha que coisa interessante, irmãos. Pois ele mesmo quem? Pois ele, Deus, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, quem dá a vida é Deus, e dá a vida a todos. Quem dá a respiração é Deus. Quem dá tudo mais que precisamos para viver é quem? É Deus. Então, Paulo está dizendo aqui que quem dá a vida, a respiração e tudo mais é esse Deus que ele está mostrando, que ele está apresentando ali. De um só, né, Paulo continua aqui no 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Havendo, olha que coisa interessante, irmãos, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação. Deus fixou previamente os tempos. O que significa isso, irmãos? Significa que os tempos aqui são os séculos, são as eras, são os períodos, não é? Aqui pode-se dizer também que é a história. É Deus quem conduz a história. É Deus quem está levando a história, previamente fixada, não é? Previamente estabelecida por Deus. Então, Deus estabeleceu tudo que vai acontecer na história. Toda a história está previamente estabelecida por Deus. Para buscarem a Deus, no 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois, olha o 28, irmãos, e aí nós encerramos. Olha o que Paulo afirma no 28, pois nele que é em Deus, né? Pois nele, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. Então, só existimos porque estamos em Deus. Né? Não há vida sem Deus. Então, em Deus nós vivemos, em Deus nós nos movemos, em Deus nós existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, irmãos, esse é um texto fantástico de Paulo, fazendo esse discurso lá naquele lugar onde estavam cheios de filósofos, cada um falando da sua cosmovisão, cada um falando de como enxergava o mundo sem Deus, o mundo que não foi criado por Deus, o mundo totalmente em desacordo com as Escrituras. Chega Paulo e faz esse discurso falando que o mundo foi criado por Deus e que sem Deus nós não temos vida. É Deus quem nos dá a vida, é Deus quem nos dá a respiração e tudo mais que precisamos para viver. Irmãos, nós vamos encerrar aqui a nossa aula, já avançamos bastante. Eu peço desculpa aí aos irmãos por ter avançado, mas na próxima aula a gente continua sobre a cosmovisão bíblica. Na próxima aula, então, a gente vai ver a questão do pecado e a questão da restauração. Nessa primeira aula, então, a gente viu a primeira parte da cosmovisão bíblica, que fala sobre um mundo criado por Deus, né? E agora a gente vai ver, na próxima aula, então, o mundo que está deformado pelo pecado e o mundo que está em restauração. Deus está restaurando o mundo, né, para voltar ele à forma original a qual ele foi criado para a glória de Deus. Irmãos, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Senão, a gente vai encerrar a nossa aula. Eu peço aos irmãos que depois utilizem o link para fazer a avaliação da aula, né? Muito importante a gente fazer a avaliação da aula. Então, se você ainda não viu o link, aí tem o nosso link. Pedro, você também colocou lá no chat o link? Está lá no chat também tem um link, você pode
utilizar o link para fazer a avaliação da nossa aula de hoje. Pastor Marcos Alexandre, o senhor gostaria de falar alguma coisa? Nós tivemos um problema técnico no início, irmãos, da nossa aula. Alguns irmãos tiveram dificuldade de entrar na nossa aula, né? Eu peço desculpa aí pelo problema técnico, mas depois de um certo tempo a gente conseguiu, então, que os alunos entrassem e a gente conseguiu aqui, de certa forma, manter a nossa aula de hoje. Mas eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o pastor Marcos Alexandre, ele tem alguma palavra, depois a gente... Maxwell está com a mão levantada, então, só dar um bom dia a todos. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado, Cordeiro, pela aula. Maxwell quer falar. Pode falar, Maxwell. Rapidamente, irmãos, eu queria só compartilhar com vocês, botar aqui no chat, o link no YouTube de um astrofísico, PhD. Ele era ateísta e ele fez uma experiência muito interessante. Ele, lendo a Bíblia e outros livros religiosos, ele, com o conhecimento de astrofísica dele, ele conseguiu, vamos dizer assim, ele enxergou Deus e tudo isso que a gente vê na Bíblia por fé, ele conseguiu entender como cientificamente correto. É muito interessante esse vídeo. Eu vou colocar aqui para os irmãos assistirem, em inglês, mas é bem interessante. Por que eu achei interessante? Porque eu sempre tive por fé todas essas verdades que o presbítero falou, mas eu percebi depois, com o tempo, que existem muitos cientistas que são cristãos, que são, muitas vezes, deixados de lado, né? Hoje, o mundo, de acordo com a cosmovisão, escolhe quais cientistas ouvir, mas tem pessoas brilhantes que enxergam na palavra de Deus, na Bíblia, muita lógica e veem a ciência, elas percebem, conseguem, para além da fé, ver que há uma lógica, como o pastor Marcos falou, né? Apresentar essa visão com lógica, né? E me lembro também, numa palestra que eu assisti de um geneticista, um cientista americano, lá na Igreja Presbiteriana de Brasília, nos anos 90. Era doutor A, não sei se alguém se recorda desse médico. Uma vez ele foi falar lá e ele disse assim: crê que o homem foi criado a partir de tudo isso, do Big Bang, e hoje nós temos o universo como ele é a mesma coisa que acreditar que um tornado passa em cima do ferro velho e de lá do tornado sai um Boeing Jumbo com gasolina todo equipado voando. Então, existe muita teoria também, existe muita... é necessário mais fé, às vezes, para acreditar em algumas teorias do que se pensa. Essa É verdade. Obrigado, viu, Maxwell, pela sua participação. Muito boa a sua participação. E isso que você falou é verdade. Existem muitos cientistas, desde o século XIV, XV, XVI, né? Nós temos aí uma lista enorme de vários cientistas famosos, que eles eram criacionistas, ou seja, eles acreditavam que realmente... Isaac Newton é um deles, né? Eu mostrei esse slide aí do Newton, e essa declaração dele, né? Isaac Newton, ele era um cientista criacionista, ou seja, ele acreditava que sim, que o universo fora criado por Deus. Né? Mais alguém, irmãos? Senão, vamos então encerrar a nossa aula, irmãos. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Pastor Marcos Alexandre, mais alguma coisa? Não, só agradecer a aula, Cordeiro, e também a presença de todos, nos prepararmos aí para o próximo encontro, se Deus quiser. Deus quiser. Então, irmãos, tenham todos um bom domingo. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Bom domingo a todos. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Obrigada. Shalom. Shalom. Shalom.